Olá a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. É, Daremos continuidade ao nosso assunto aqui de governança em tecnologia da informação. Paramos no último vídeo, na parte sobre desafios da TI, né? Que um grande desafio da TI hoje é manter, por exemplo, a disponibilidade dos seus sistemas, e essa alta disponibilidade ela exige muitos recursos computacionais e exige também um corpo técnico de pessoas, né? Vamos dizer assim, com conhecimentos cada vez mais específicos, né? Então, esse perfil de pessoa é um perfil que está em falta no mercado, né? E que o cara tem que estudar muito para conseguir fazer alguns tipos de situação. Então, se você tiver um ambiente aí com banco de dados, Oracle, SQL Server, com ferramentas proprietárias, ou que seja com ambiente de microserviços ou monolítico, todos esses ambientes, para você manter uma disponibilidade, você precisa de pessoas. E essas pessoas, elas são cada vez mais raras no mercado de tecnologia, né, que nós estamos passando, né? É um problema sério que nós temos aí, que é a falta de mão de obra qualificada. Mas não só isso, né, de manter a disponibilidade. Tudo isso daqui, ó, são cenários do qual a gente precisa ter um certo cuidado. Nós precisamos estar ciente desses desafios, porque são coisas que a gente tem isso daqui no dia a dia, né? No dia a dia do nosso projeto, no dia a dia da nossa gestão de tecnologia, nós enfrentamos isso daqui. Beleza, e qual que é o papel, então, do COBIT em cima disso daqui? O COBIT, que está aqui no slide apresentado aqui para vocês, no primeiro slide, ele é um framework, né, que conduz aí, tem uma série de boas práticas que tem o objetivo de nos ajudar a desenvolver a nossa tecnologia baseada em alguns conhecimentos, baseado em algumas boas práticas, baseado em experiências do qual algumas empresas, algumas pessoas já passaram, né? Então, algumas perguntas que a gente sempre vai ter e que o COBIT ajuda a gente a responder, né? Por que que a TI não está entregando aquilo que se espera dela? Por que que ela tem um custo tão alto? Por que que os objetivos da TI não são claros, não são bem definidos? Como que eu posso fazer com que a TI, né, e seus usuários enxergam as expectativas de cada setor, né? Como que eu vou dirigir os processos de TI, né, e priorizá-lo, né, e atendê-los, né? Como que eu vou definir papéis e responsabilidades às várias atividades da TI? Porque a TI é muito grande, né? Você tem desde sustentação de infraestrutura, suporte, até a parte de infraestrutura de rede, de data center, né, de ambiente de aplicações. Isso daí só a parte de sustentação, fora toda a parte de desenvolvimento e etc, né? Gestão de contratos, gestão de pessoas, gestão de risco, é uma área muito grande, né? A tecnologia, ela é muito grande, né? Então, como que eu estabeleço metas que podem ser utilizadas tanto pelo negócio como pela TI? Então, essas respostas, elas são respondidas à medida que você consiga implantar dentro da sua empresa ou dentro do seu negócio o tal da governança de TI. A governança de TI, ela vem te ajudar a entregar valor, a definir os objetivos da TI, entendeu? A gerir expectativas, né? A gerenciar e priorizar os projetos, né? A controlar os processos. A governança de TI te ajuda a definir papéis e responsabilidades, ela vai te ajudar, né, a atingir e estabelecer as metas, e que essas metas estejam claras. Então, essas respostas, elas podem ser obtidas, né, com uma estrutura de governança de TI, ok? Essa seria a situação. A governança, a palavra, ela é muito tranquila, né? A governança, ela traz a ideia de controlar, de gerir, entendeu? De sistematizar, de direção, de exercer autoridade, de exercer controle, ok? Então, essa seria a ideia aí. Quando você tem uma situação onde há uma má governança, né? Você tem uma situação dessa daqui, ó, o motorista bate o carro, né? Ele bate o carro por diversos motivos, má governança dele, má governança da outra pessoa no trânsito, né?
condições do tempo, condições climáticas, tudo isso interfere para poder a gente ter essa má governança. Então, essa governança, ela te ajuda a dirigir o carro em momentos de instabilidade, em momentos de chuva, em momentos de baixa, né, visibilidade, né? Se você não conseguir manter isso, manter esse aspecto, você poderá bater o carro. E bater o carro no caso da TI, é um servidor de aplicação que cai e deixa de funcionar, é um recurso financeiro que você necessita e aí você não vai conseguir porque o custo com a TI aumentou demais, né? A TI ela não está entregando resultado, então tudo isso é uma má governança. Então a governança, resumindo, ela serve para você alcançar resultados. Só que aí você tem que existe uma frase muito famosa, né, que é no free lunch. O que significa no free lunch? Não existe almoço grátis. É isso que significa essa frase. Então, a governança ela serve para alcançar os resultados desejados. Mas não é só, vou ler isso daqui e vou dizer que minha empresa agora está aplicando a governança. Não, não é só isso. Governança ela é cultura, entendeu? E para ser cultura, mudança de cultura dentro de uma empresa, você percebe claramente que há, sim, uma dificuldade, entendeu? Há uma dificuldade em fazer com que as pessoas entendam isso. Então, por isso que não existe almoço grátis, porque você vai começar a implantar governança dentro da sua TI, dentro da sua empresa, e aí isso daí vai dar um certo tipo de trabalho. Mas o resultado é o quê? Alcançado. Né? Então, qual que é o resultado da governança de TI? É quando a sua TI começa a entregar aquilo que você espera dela e começa a ter o famoso ROI, né? Return of Investment, né? Então, esse return of investment, ele é muito importante, né? Então, existem níveis de governança, né? Você geralmente, você fala de 3 tipos de governança. Mais baixo no nível, né, de estrutura e de processo, você tem a governança de TI. Quando você tem uma governança que não está preocupado só com a área de TI, está preocupado com outras áreas dentro da empresa, você tem uma governança corporativa, ok? E quando você tem no sentido estratégico da empresa, de como vai guiar a empresa devido ao negócio dela, aí você tem uma governança empresarial, ok? Então, a governança de TI, ela é de responsabilidade da alta administração, ok? Todo mundo tem que ser responsabilizado nisso, incluindo diretores e executivos, né? Então, essa responsabilidade deles é responsabilidade aonde? Na liderança, ok? E nas estruturas organizacionais e nos mapeamentos de processo. Porque isso vai garantir que a TI, né, sustente, né, e consiga levar isso, né, estender essa preocupação às estratégias e objetivos que são traçados pela própria organização. Entendeu? Então, assim, quando você tem uma governança de TI, não é o gerente de TI que tem que estar preocupado com a governança de TI. Não é só ele, é todo mundo, entendeu? Essa preocupação ela tem que partir bottom-up, desculpa, né? Top-down, entendeu? Então ela tem que partir de cima para baixo, essa preocupação. Não é uma preocupação só, eu sou o cara de TI, eu estou estudando isso na faculdade e tal, e acho massa. Não, não é isso, entendeu? A direção da empresa é ela que vai definir, é ela que vai liderar como que vai ser implementada essa governança de TI, porque eles entendem que a TI dessa empresa não é custo, é investimento, entendeu? Então, isso é muito importante a gente estar com essa clareza, ok? A governança corporativa, ok? Você tem como monitorar a empresa como em todos os seus departamentos. Como que essa empresa está sendo dirigida, entendeu? Quais são os processos delas que passam por compliance, que passa por uma gestão de risco, que passa por accountability, né, de prestação de contas, entendeu? Quais são esses processos? Né? Esse cara tem um conselho fiscal independente, esse cara tem um processo de auditoria em todas as suas áreas dentro da empresa, entendeu? Então, essas boas práticas de governança corporativa, ela vai aumentar o valor dessa empresa perante a sociedade, né? Então, você vai ter aí
você vai, a marca dessa empresa, ela vai ser mais conhecida, a marca dessa empresa, ela vai ter o seu valor aumentado, vai ser uma marca mais valorosa, ok? Então, essa situação dessa governança corporativa é isso, é estabelecer conselhos administrativos, diretorias, conselhos consultivos, né? Ter um conselho fiscal independente das outras áreas dentro da sua empresa, entendeu? Ter um capital do qual a contabilidade desse capital e de todas as contas da empresa seja uma contabilidade aberta, entendeu? Então, isso daí é a governança corporativa. Já a governança empresarial, ela está aplicando um conjunto de regras, ok? De responsabilidades em cima da empresa. Então, essa empresa, ela tem essas regras aqui, elas têm essas responsabilidades, entendeu? Esses riscos aqui são controlados, o responsável por isso é isso, o responsável por aquilo é aquilo, entendeu? Nós vamos fazer a declaração de imposto de renda certinho, vamos pagar todos os impostos, vamos contratar só se for dentro do regime de trabalho que respeita todas as leis, né, a CLT principalmente, né? Os riscos aqui são controlados porque a gente está tendo uma visão de futuro, né? Então, nós não vamos fazer esse investimento, não vamos comprar a empresa agora, vamos esperar 3 meses. Então, toda essa gestão de recursos, toda essa gestão de risco, né, e de responsabilidades, a gente traz para dentro da governança empresarial, entendeu? Então, a governança empresarial, ela está preocupada com as responsabilidades e com as práticas da empresa no plano estratégico, ok? A governança corporativa, ela está preocupada em como a empresa está sendo dirigida e como eu posso monitorar essas ações da empresa, em como eu vou aumentar, né, o valor da minha marca, o valor da minha empresa, ok? E a governança de TI, ela está preocupada com a parte de liderança, de estruturas, né, organizacionais e de processos que vão garantir com que a TI consiga trabalhar e entregar os resultados. Esses são os 3 níveis de governança que nós temos hoje, ok? Então, esses assuntos aqui são assuntos que a gente vai discutir no decorrer das nossas aulas, ok? Então, esses daqui são 3 assuntos importantes. Falando nisso, nós temos aqui, né, algumas situações, né? Por exemplo, como que eu vou ter o posicionamento, como que eu posiciono a minha TI do ponto de vista de governança, entendeu? Como é que vai ser isso? É basicamente assim, aquelas 3 que eu acabei de falar. Você tem uma governança empresarial, ok? Essa governança empresarial, você tem aí a governança corporativa e a governança de negócio. A governança corporativa, ok? Ela está preocupada com leis e regulamentos, lembra que acabei de falar, né? E aí você vai aplicar alguns frameworks, né, para conformidades regulatórias. Alguns frameworks do qual você vai prestar contas e você vai ter que atender se você quiser abrir o capital da sua empresa e colocar ela dentro de uma bolsa de valores, por exemplo. Quais são esses frameworks, quais são essas boas práticas, quais são essas certificações? É baseado na lei Sarbanes-Oxley. A lei Sarbanes-Oxley, ou simplesmente SOX, é uma lei que trata desse sentido aqui. Essa lei, ela veio lá por conta da crise de 29 nos Estados Unidos, e lá em 1934, alguma coisa assim, 2 pessoas, um cara chamado Sarbanes e um cara chamado Oxley, estabeleceu um conjunto de regras estratégicas para dizer como que uma empresa está em conformidade, né, de seus tributos, da sua contabilidade, da sua prestação de contas, ok? Em cima dessa lei, criaram-se um framework chamado COSO. Esse framework COSO, ele ajuda a fazer esse monitoramento em cima, né, desse tipo de situação que é controlar, né, e manter a conformidade regulatória. Do outro lado, aqui no mesmo nível, você tem, nessa mesma empresa, a preocupação com regulamentos e você também tem a preocupação com desempenho, com resultado. A preocupação com o resultado, você pode fazer o monitoramento através de um cara chamado BSC. Esse BSC é um cara chamado balança de scorecard, ok? Esse cara aqui, ele te ajuda a medir o desempenho da sua empresa,
E são boas práticas que estão aqui. Abaixo desses caras aqui, você tem as outras governanças. Você tem a governança de recursos humanos, a governança de ativos, de passivos, de relacionamentos e tal, e você tem a governança de TI. Dentro da governança de TI, você vai ter o mesmo scorecards aqui, só que agora voltados para métricas e resultados de TI, e você vai ter do lado de cá, para dizer se está conferindo a leis, regulamentos, conformidades, etc., o framework do COBIT. Então, o framework do COBIT, ele vai te ajudar a estar com a sua TI alinhada, a entregar valor, a medir o desempenho operacional, a gerenciar os riscos e a gerenciar os recursos de tecnologia. Então, essa seria a ideia aqui de um mapa maior, né, que você vai ter olhando, então, para o modelo de governança. Então, você teria aqui governança empresarial, governança corporativa, governança a nível estratégico, né, governança a nível, né, de cada área. Né? No caso nosso aqui, nós vamos focar na gestão de informação, tecnologia e conhecimento, né? o TIC, né? Vamos dizer assim, né? Informação e TI. Ok? Então, essa seria a ideia aqui da governança. Ok? Então, nós vamos entrar em cada um desses assuntos aqui, ó, do COSO, da SOX, do COBIT, né, de BSC, por aí vai. Ok? Na governança empresarial, nós temos isso daqui, ó. Governança empresarial é o topo da cadeia aqui, ok? O que nós temos lá? Você precisa ter liderança, ou seja, a empresa precisa ter um diretor, a empresa precisa ter um dono, ok? Alguém que esteja à frente do negócio, ok? E que tenha visão de futuro. O que é visão de futuro? Hoje a minha empresa está na situação X. Daqui 1 ano eu quero ela na posição Y, daqui 2 anos na posição Y mais 1, daqui 3 anos na posição Y mais 3, daqui 10 anos eu quero a minha empresa como a empresa entre as 3 maiores empresas do Brasil no ramo X, entendeu? Isso é visão de futuro, é você conseguir enxergar e se posicionar dessa forma, né, a longo prazo, ok? Essa liderança, com essa visão de futuro, tem que estabelecer objetivos estratégicos. A nível estratégico, aqui, eles não estão preocupados como que vai ser feito, eles estão preocupados com o seguinte, o que a gente tem que fazer para conseguir alcançar essa visão de futuro. Depois, quem é que vai fazer, ou como que vai fazer, vai ser questões mais baixas, entendeu? Vai ser por questões de governança mais baixa. Aí você vem na governança corporativa, e você vem na governança a nível de TI das outras áreas, entendeu? Lá você vai definir como fazer, lá tem que ser feito, ok? E aí você vai ter uma divisão, né, organizacional, no qual privilegia atingir esses objetivos estratégicos. Essa seria a nossa ideia, ok? E dentro dessa divisão, você vai definir os papéis e as responsabilidades e quais processos terão que ser seguidos, ok? Para que a gente possa conseguir chegar, ok? Nesses objetivos e alcançar essa visão de futuro. Então, para você ter essa governança empresarial, você terá que atender, no mínimo, esses 5 aspectos aqui. Novamente, uma liderança, ok? Porque a empresa precisa ter comando, e mesmo se for uma SA, que é uma sociedade anônima, que esteja dentro de uma bolsa de valores, você tem que ter lá um presidente, alguma coisa nesse sentido. Né? Por exemplo, a Petrobras é uma SA, uma empresa gigante, é uma empresa pública, né? De capital aberto, vamos dizer assim, mas lá tem dono? Tem. Quem está no papel lá de diretor de presidente, essa pessoa é quem que vai direcionar a empresa para uma visão de futuro para que se possa atingir os seus objetivos aqui, estratégico, entendeu? Então, é dessa forma que a gente vai estar trabalhando, ok? A governança de TI, ela tem alguns aspectos, entendeu? Apoiar a direção, ok? Controlar todos o que é necessário de controle, de estrutura para poder atingir objetivos, a parte de responsabilização, a parte de accountability, entendeu? Que é a parte de prestação de contas, a parte de autoridade,
a parte de alinhamento das atividades de TI. Esses princípios aqui são situações que vai apoiar a alta direção. A alta direção da empresa, aquele diretor que eu falei aqui, pensando do ponto de vista de governança de TI, ele precisa que uma TI esteja envolvida com esses aspectos, ok? Esteja preocupados com esses aspectos, ok? Essa seria a principal, né, a principal forma, as principais atividades dentro de uma governança de TI, ok? Preocupação com a direção, com o controle, com a responsabilidade, com accountability, ok? Autoridade e alinhamento de expectativas, né? Alinhamento das atividades de TI. Basicamente, nós temos, dentro desses caras aqui, várias partes interessadas, ou seja, várias pessoas em cada um desses níveis aqui responsáveis por cada um desses detalhes. Todas as pessoas que são envolvidas no processo de alguma maneira, nós chamamos esses caras de stakeholders, ok? Os stakeholders, eles são pessoas que estão envolvidas de alguma forma. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem tranquilo. A área de negócio, né? É a área do qual você está definindo qual que é o negócio da sua empresa. Lá você tem RH, contabilidade, a parte de finanças e etc. Então, lá é uma parte interessada, né? Tem que ter uma pessoa envolvida, ok? Se você tem auditores de TI, então é outra parte interessada dentro do nosso cenário. Se você tem autoridades regulatórias, tipo a autoridade que vai ler, né, as leis gerais de proteção de dados, tem lá, né, a autoridade principal. Beleza? Essa autoridade principal, ela pode estar envolvida, então tem que ter uma pessoa envolvida aqui. A parte de provedores externos de serviço de TI. Você compra uma licença de uma empresa proprietária de pacote de escritório, por exemplo, sei lá, do Office. Você compra um antivírus da McAfee ou Norton, alguma coisa nesse sentido, né? Você tem um servidor de aplicação, Payara, né, que substitui a Glassfish e alguns outros caras, ou alguma coisa da Oracle, né, ou alguma coisa da Microsoft, etc. Então, existem provedores externos de TI, que você precisa manter, entendeu? Esses serviços e controlar esses contratos. Você tem as partes de provedores internos de TI, ou seja, a sua própria fábrica de software, a sua própria equipe de manutenção, sua própria equipe de controle. Você tem os usuários e clientes, e você tem, geralmente, os boards, né? Que o board ali é quem está na mesa, entendeu? Que quem está na mesa é quem está decidindo. Quem está decidindo são diretores. Então, o conselho administrativo, que são os boards, entendeu? E os diretores também são partes envolvidas. Então, como que esses caras se relacionam? A parte de auditores de TI, eles fornecem resposta a isso daqui, ó. Como que eu vou fornecer segurança nos sistemas de tecnologias e mitigar os riscos? Mitigar significa diminuir os riscos. Segurança, você não zera o risco de segurança, mas você pode diminuí-los, ok? E aí, quando você estiver diminuindo, você vai poder trabalhar em cima desses aspectos, né? De mitigar os riscos, ok? Mitigar é diminuir. Se puder zerar, ótimo, né? Se fosse zerar os riscos aqui, nós trocaríamos essa palavra aqui por sanar os riscos, né? Mas os riscos sempre vão existir, de alguma maneira. O que a gente tenta trabalhar como auditor de TI é preocupar em mitigar isso, ok? Ele vai responder também a aspecto do tipo, a TI está trabalhando para atender às necessidades do negócio? Então, essas duas perguntas aqui, quem está fazendo a parte de auditoria em cima da governança de TI é que vai conseguir responder para a gente, ok? As autoridades regulatórias são aquelas que vão perguntar o seguinte, a minha empresa, entendeu? Está atendendo às leis e regulamentos, está atendendo a CLT, está atendendo às normas de ISO, de padrões, está atendendo a LGPD, que é algo novo agora, entendeu? A empresa tem um plano de continuidade do negócio, se acontecer um problema, um sinistro, né? Sei lá, invadiram e aplicaram aquele vírus de ransomware, entendeu? Roubaram, né? Todos os meus
dados da minha empresa. E aí, eu tenho um plano de contingência para isso? Sequestraram os meus dados. E agora, o que eu faço? Entendeu? Então, essas autoridades regulatórias, elas perguntam para você se você tem isso daqui. Então, você tem que ter uma preocupação em cima disso. O provedores externos de TI, eu já falei, né? A parte de gestão de contratos externos, né? Eu vou pagar todo mês, né? Eu vou ter um serviço na nuvem e lá eu vou passar o cartão corporativo e ele vai ficar full time. E se vier um valor de uma conta absurda, como é que a gente faz? Tem alguém controlando isso? Entendeu? Eu estou mantendo essas informações de maneira confidencial, eu estou conseguindo gerar em algum aspecto, algum tipo de situação onde alguém assina um termo de confidencialidade, entendeu? Eu tô me precavendo em relação a isso. E se houver um vazamento, como que a gente vai estar trabalhando? Ah, houve um vazamento de informação da minha empresa. Quais são, né, as penalidades para isso? O que eu posso aplicar? O que eu posso trabalhar? Entendeu? É, Beleza. A parte de provedor. Pessoal, deixa eu só. Vou pausar o vídeo aqui rapidinho. Então, esses provedores externos de serviço, você tem que controlar. Você tem que gerir esse contrato, saber quando é que inicia, quando é que acaba, se está em dia o pagamento ou não, se vai ser encerrado ou não, fazer um plano de migração. Então, não é algo assim tão tranquilo de se gerenciar, não. Você precisa ter alguém dentro da sua tecnologia aí que esteja ciente, né, que esteja controlando isso. Não pode ficar alguma coisa solta, vou comprar e não fazer esse acompanhamento. Então, inclusive, essa parte de gestão aqui, ela é muito, mas muito complicada de ser feito dentro de uma parte, da gestão como um todo. É muito complicado. Então, é tão complicado e tem a sua devida importância. Se você esquecer um contrato desse, cara, né, sei lá, um contrato de impressão, e você está dentro de um serviço público, né, e aí as impressoras vão ser recolhidas porque o contrato acabou. Beleza, e você não controlou isso. É uma falha muito grande. Você não consegue fazer uma licitação dentro de uma empresa pública com menos de 4 meses, cara, porque a burocracia, todo o trâmite, não vou nem falar burocracia, todo o trâmite para ser feito demanda várias áreas, demanda você ir para um pregão eletrônico e isso daí demanda tempo. Entendeu? E aí, a sua secretaria vai ficar aí 4 meses sem poder fazer impressão, né? Como que a gente vai fazer esse trabalho? Entendeu? Então, é algo que tem que ser controlado, ok? A parte de provedor interno de serviço de TI, ela é uma parte mais tranquila, porque ela está do seu lado, né? Você está ali no dia a dia, você está vendo, você sabe o que está acontecendo. Mas se você não tiver muito próximo disso, se você não tiver ali acompanhando os resultados, ver se está em conformidade com os regulamentos, ver se a informação que está sendo trafegada, está sendo trafegada de maneira segura, etc., você também poderá ter problemas. Então, assim, gestão, governança de TI é algo muito, muito complicado de ser feito, entendeu? Então, não é algo assim tão trivial, não. A parte de usuários de clientes tem muito a ver com o produto que você está oferecendo. Como que seus usuários, seus clientes avaliam a qualidade do seu produto? Como que o serviço está sendo entregue? Essas pessoas conseguem navegar na sua plataforma de maneira segura? Entendeu? Essa pessoa, ela tem uma preocupação e está tudo certo, essa parte de navegabilidade, de experiência do usuário, entendeu? De gestão de conteúdo, como é que está sendo feito isso? Né? Você está atendendo às expectativas do seu cliente, roda em todas as plataformas que ele tem necessidade. Quando você clica, ele atende aos requisitos não funcionais do sistema, né? Imprime rápido, abre rápido, né? Conecta no servidor, vai lá e volta, e ele consegue fazer isso de uma maneira que seja aceitável. Então, isso que é o que a gente trabalha aqui. Como que eu vou definir isso? Então, você tem que ter uma área dentro da sua empresa que não é só formado por pessoas de tecnologia, entendeu? Pode ser até pessoas que têm outras formações para poder trabalhar esse aspecto de usuários com clientes. Você precisa de pessoas aqui do marketing, você precisa de pessoas aqui
de segurança do trabalho, de ergonomia e etc. Então, assim, né, essas coisas de experiência do usuário, ela vai além de tela, né? Ela tem uma série de coisas, né, por trás, né? A ergonomia, inclusive, é uma coisa que está dentro da user experience, né? Dentro do design UX, vamos dizer assim, ok? UX. Beleza. Parte dos conselhos, né, é algo mais complicado, né? Porque essas pessoas, elas estão ali para definir um planejamento estratégico. E dentro da TI, você precisa ter um tal de PDTI, né, que é o Plano Diretivo de Tecnologia da Informação, né? Que é o planejamento estratégico de TI, né? Que seria o famoso PET, né? Planejamento estratégico de TI. Né? Como que eu vou avaliar isso, como que eu vou chegar numa situação onde eu consigo aplicar essa parte aí de planejamento da TI e guiar a minha empresa, então, para um resultado que seja o resultado, né, da alta direção, que seria isso daqui, a visão de futuro, ok? Então, esse aspecto aqui é um aspecto muito, mas muito importante mesmo, entendeu? Beleza, então, quem toma as decisões, né? Quando você está no nível estratégico, é a presidência, é esses conselheiros. Quando você está no nível executivo, é o chefe da informática, né? O CIO, Chief Information Officer, Chief Executive Officer, entendeu? Então, esse cara aqui está a nível de execução, por isso você tem a gerência executiva. E lá embaixo, você tem o gerente de tecnologia. Esse gerente de tecnologia, ele vai estar no nível, né, de atender a gerência executiva. Então, aqui você vai ter quais são as decisões que precisam ser tomadas, ok? Quem que deve tomar essas decisões? Então, essa governança de TI efetiva, ela precisa ter três coisas que tem que sair das reuniões e etc. já definidas, ok? Quais são as decisões que nós precisamos tomar para garantir essa governança de TI? Beleza. Quem que são as pessoas que vão tomar essas decisões? Ok? Por exemplo, quais são as decisões aqui? Ah, nós vamos ter que contratar, né, um serviço na nuvem. Nós vamos migrar o nosso data center de físico para a nuvem, de local para a nuvem. Beleza, então essa é uma decisão que precisa ser tomada, foi definida aqui, ó. Existem outras, mas essa é uma delas. Beleza, a próxima pergunta é: quem é que vai tomar a decisão de escolher qual serviço de nuvem, mensurar, estimar custo, prazo, recurso alocado, entendeu? O tamanho disso. Quem é que vai fazer isso? Ok? Beleza. E após isso, como que eu vou monitorar uma vez que eu já contratei esse serviço na nuvem? Monitorar do tipo, está custando menos que o data center local? A médio prazo, a curto prazo, a longo prazo? Entendeu? Está atendendo a questões de disponibilidade, de escalabilidade, entendeu? E o custo disso, como é que vai estar? Ah, qual que é o prazo que eu tenho de contrato com essa empresa? Qual que são as garantias? Ah, como é que funciona o serviço de backup? Entendeu? Então, tudo isso são respostas que estão aqui. Eu dei um exemplo de migração de um problema, é migrar para a nuvem. Quem que vai tomar essa decisão aqui? Né? O CIO, junto com o gerente de TI, junto com uma equipe técnica, né? com o arquiteto de infraestrutura, com arquiteto de software, beleza, ótimo, então foi definido. Agora, quem é que vai monitorar isso? Vai ter que ter alguém em cima disso. Então, essa hierarquia, isso daqui, ela é típica. Típica, não significa que tem que ser assim, mas é um modelo do qual as pessoas seguem, entendeu? Beleza. Sobre as decisões que precisam ser tomadas, essas são 5 domínios, cinco faixas, entendeu? Do qual você tem que preocupar. Se a decisão estiver relacionada com princípios de TI, é melhor você, né, fazer isso no nível mais alto, ok? Porque tá tratando de princípios de tecnologia. Se você estiver tomando decisões a nível de estratégia para a infraestrutura de TI, ok? Você tem aqui, então, uma base de orçamento de TI e vai levar em consideração tanto a parte técnica quanto a parte humana. Serviço de compartilhamento, coordenação centralizada, redes, helpdesk, dados centralizados, dados compartilhados e por aí vai. Se você está em cima de uma decisão
de arquitetura de TI, ok? Essa arquitetura pode ser tanto física quanto lógica, né? Aí você está aqui nas escolhas técnicas de como guiar a sua organização de uma forma que você atende à necessidade do negócio. Ah, eu preciso do ponto de vista de arquitetura, ter máquinas do ponto de vista tal, 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 funcionando dessa seguinte forma. Senão, o meu aplicativo mobile que tiver lá no campo de trabalho, ele vai enfrentar dificuldades de conexão. Ok? Essa arquitetura, ela é um conjunto de políticas e regras, entendeu? Que você vai dizer como que a TI vai se comportar para atender e dar suporte ao que você estiver executando. Tem que dar suporte ao seu sistema, tem que dar suporte ao seu modelo, tem que dar suporte ao seu hardware, tem que dar suporte ao seu produto, entendeu? Né? Então, isso inclui dados, tecnologia, aplicações e por aí vai. O quarto domínio é a necessidade da aplicação de negócio. As aplicações de negócio, elas precisam ser adquiridas ou a gente vai desenvolver ela? Entendeu? Então, são perguntas, né, que está no domínio de decisão aqui. As aplicações nós vamos adquirir ou vamos desenvolver? Se for adquirir, é de uma forma. Se preocupa com licença, com continuidade, com cópia do código-fonte, onde vai ficar armazenado o banco de dados, de quem que é os dados que estão ali, de quem que é aquela estrutura. Beleza. Se for preocupado com desenvolver internamente, aí eu tenho que contratar a equipe, tem que ter um gerente de projetos, tem que ter um arquiteto de software, tem que ter uma equipe de desenvolvimento, tem que ter um cara de banco de dados, tem que ter um cara de integração, um analista de negócio, e por aí vai. Tem que montar uma equipe para isso. Definir uma metodologia de desenvolvimento de software, estabelecer algumas regras, princípios, né? Conjunto tecnológico de infraestrutura de TI. Vamos usar Git, vamos colocar com Java, com microserviços, né? No microserviço lá vamos usar TimeLift, internamente nós vamos utilizar Spring Cloud com não sei o quê. Então, são coisas que têm que ser definidas, se você for desenvolver. Por isso que é importante. Vou desenvolver ou eu vou comprar? E a próxima parte é a parte que, na minha opinião, é uma parte muito importante, que é a de investimentos. Tá, quanto que eu tenho de caixa para eu poder investir e fazer esses investimentos, fazer essas aquisições? Eu tenho só tanto, eu tenho 1 milhão, eu preciso de 5 milhões por ano. Eu só tenho um, beleza. Como é que a gente vai priorizar, então, para que esse um nos atenda bem e que faça uns retornos do investimento que a gente justifique isso? Entendeu? Então, essa seria a parte aqui, né, dos investimentos em TI e priorização. Muito importante isso daqui. Né? Isso aqui são decisões, né, de quanto que eu vou investir, onde eu vou investir e com o que eu vou estar investindo isso. Né? Resumindo, eu estou gastando meu dinheiro com o quê? Vai valer a pena? Isso é uma pergunta que tem que ser respondida. Ok? E aí, as áreas de foco da nossa governança de TI, ela é dividida, entendeu, em 5 áreas. Um losango aqui, entendeu? Eu tenho que me preocupar com alinhamento estratégico, com entrega de valor, gestão de risco, gestão de recursos e monitoramento do desempenho de TI. Quando eu tiver atendido esses 5 aspectos aqui, entendeu? Então eu posso dizer que agora sim eu consigo entregar, né? Eu consigo dizer que eu tenho uma governança de TI, ok? Vou encerrar nesse momento. E aí a gente continua a partir desse ponto na nossa próxima, no nosso próximo